Oi, amores! No vídeo de hoje, vou estar fazendo uma make babadeira com tons bem clarinhos e aquele batom vermelho. Bora? E vamos lá. Comecei o vídeo fazendo toda a limpeza do rosto com água micelar. E logo em seguida eu vim hidratando a região abaixo dos olhos. Aquele hidratantezinho Nivea que a gente ama. Na região abaixo dos olhos e no nariz. E eu passei um pouquinho na pálpebra também. Logo depois de tirar bem o excesso, eu vim com um hidratante em gel. Também da Nivea, que você encontra em qualquer farmácia. Em todas as outras regiões, na testa, no queixo. Em todas as regiões a qual eu não tinha hidratado ainda, tá bom? Vim passando bem e sempre lembrando de tirar o excesso. Logo em seguida eu vim com a base. A base que eu tô usando é da Catarina Hill. A cor 05, se eu não me engano. Não precisei fazer misturinha, tá? É uma base bem fluida. Vim passando primeiro com pincel em todo o rosto. Como eu já expliquei, que eu acho que ele fica bem melhor quando a gente faz isso. O pincel, ele consegue alcançar todos os cantinhos. E essa base ficou ótima nela, inclusive. E logo em seguida, eu vim dando batidinhas de leve com a esponja úmida em todo o rosto, para estar tirando todas as marcações e linhas de expressão que pudesse ter, tá? Você vem dando batidinhas em toda a região. Geralmente, quando fica um pouquinho ainda, eu pego aquele pouquinho que ainda sobrou, passo na esponja e vou dando essa batidinha para complementar. Logo em seguida, eu vim com corretivo. Esse que eu tô usando é da Natura. E esfumando novamente com a esponja, que é aliada para todas as horas. Logo em seguida, a gente vem com aquele pozinho solto da Ruby Rose, selando essa região abaixo dos olhos. Passei com vontade, deu pra ver, né? Dos dois lados. E aí, vamos começar o contorno da gata. No caso, eu começo pela testa, como sempre. No caso dela, eu só passei só um pouquinho e desci esfumando aqui nessa região perto da orelha até a boca e o nariz. Como o rosto dela, essa parte do maxilar já é um pouquinho marcado, eu não coloquei muito nele não, tá? Aí vim o contorno do nariz, o nariz também já é fino, eu só fiz só um sombreadozinho pra dar um toque a mais, pra não ficar algo mais harmonioso, pra ficar algo mais harmonioso. Seria dessa forma. Esfumei direitinho para não ficar muito marcado. E depois é só tirar o excesso do pó solto que tava lá, daquele primeiro momento que eu tinha colocado. E aí, nesse momento, você tira o excesso e também vem com o pó da mesma tonalidade para tá dando aquela esfumada, tá tirando as marcações entre o contorno, a parte que iluminou e tudo, para ficar uma make bem natural. Para começar a região dos olhos, eu comecei com marrom claro, porque no caso ela tem uma pálpebra gordinha. E aí, pra sair melhor, e no cantinho eu fui colocando um marrom mais escuro, pra dar uma levantada nesse olhar, entendeu? Por isso que eu optei por usar cores mais neutras na região dos olhos, até porque quando ela abre o olho, você não vê quase nada. Então, algo mais leve eu acho que cai melhor. Eu fiz um Cut Crazy, que é nada mais nada menos que você pegar um pouquinho do corretivo, fazer essa marcaçãozinha. No caso, eu quis fazer uma coisa bem de leve, então com o próprio corretivo eu já vim esfumando ele. Bem de levinho, pra ficar só tipo um degradê natural. O olho até já tá lá, do jeitinho que eu deixei. E em seguida eu peguei um pó compacto mesmo que eu tinha, que é mais claro do que as sombras que eu tava na hora. E vim colocando nessa região pra dar esse efeito, tipo, de um marrom bem mais clarinho e indo pro marrom mais escuro. Pra ficar nessa tonalidadezinha, entendeu? Vai ficar algo bem leve, bem fofinho, uma make um pouquinho romântica, eu diria. Bem diferente da última que a gente fez. Aí vem esfumando direitinho pra ficar um degradê bonito, pra não deixar marcações. Tem algumas coisas que é bem marcado, mas esse eu queria dar um efeito mais natural. E ele ficou mais ou menos assim, como vocês estão vendo, tá? Abaixo dos olhos eu peguei um lápis marrom
E depois eu peguei o mesmo marrom que eu usei aqui no cantinho do olho para fazer esse degradê entre o marrom mais claro e o mais escuro, e vim colocando embaixo, na região abaixo dos olhos, bem em cima de onde tava o lápis, pra tá ficando esse olhar mais marcado embaixo. Já que em cima a gente não pode estar fazendo isso por conta do formato dos olhos. Então eu preferi estar fazendo dessa forma na parte de baixo, para estar dando essa chamada para olhar, mas de outra forma. Pronto, depois eu vim com um pincel limpo, só esfumando para tirar a marcação aqui de baixo, para ficar algo mais natural, e um pouquinho de iluminador. Eu peguei essa mania de sempre iluminar a parte de baixo dos olhos, eu acho que dá um efeito muito bonito. E quase todas as makes que eu posso estar fazendo, colocando, eu sempre coloco. Aí no caso dela eu usei só o iluminador mesmo, natural, sem ser pigmento nem nada, um pouquinho abaixo das sobrancelhas. Essa sobrancelha eu não preenchi, tá, gente? Como ela já estava com sobrancelha de rena, eu não mexi na sobrancelha, eu deixei do jeito que tava. E aquele aviso, quem tá com sobrancelha de rena, não passa água micelar, tá? Depois eu vim, não coloquei cílios, eu só passei o rímel, umas 2 camadinhas desse rímel que eu tô usando é da Avon. Ele é muito bom, gosto muito dele. Então eu só fiz passar o rímel mesmo, porque eu acho que fica um efeito bonitinho, delicadinho, do jeito que eu tava imaginando. Blush, pra dar uma cor na menina, né? Deixar ela mais corada. E um pouquinho de iluminador também, que a gente não é de ferro, pra ficar uma pele bonita. Não muito cheguei, mas uma coisa natural, um brilho natural. Acordei assim. Vocês já dão pra ver que já deu um up. Uma coisa diferente. A boca eu comecei vindo com um lápis vermelho pra fazer todo o cantinho e todas as marcaçõezinhas que tinha que fazer, porque eu acho que com lápis dá uma precisão melhor do que com batom. Com batom, a chance de você borrar é maior. Então os cantinhos eu gosto de vir vindo com lápis. Aí depois eu vim com batom vermelho. Esse é da Vult. Vim delimitando ele do canto, todinho com vermelho. Só que esse vermelho não era o vermelho que eu queria. Então, logo após ter passado ele, eu vim com uma sombra vermelha, que era um pouco mais fechada, para não ficar com esse brilho. Eu queria que ficasse algo mais puxado pro mate. Aí, depois de ter delimitado todo com batom vermelho, eu venho colocando a sombra por cima. Por isso que eu gosto do lápis, porque esses cantinhos onde com o pincel, com certeza, iria borrar um pouquinho, eu não preciso ir tanto, por conta que já tenho o lápis ali por baixo. Aí nessa hora que eu tô colocando a sombra, sempre dando batidinhas e puxando de leve, tá, gente? Não precisa puxar de vez, não. Bota um pouquinho, quando você sentir que ali já deu uma selada, você dá uma puxadinha pra ficar suave. E aí essa cor fica bem mais intensa do que tava. Tá vendo a diferença da parte de cima pra parte de baixo dos lábios? Então bem mais diferente, tá bem um vermelho bem mais intenso e não tá aquele brilho. Entende? Tá um efeito mais matezinho nele, que era isso que eu tava querendo pensar make. Já que os olhos eu fiz algo mais delicado, eu quis botar uma cor na boca, pra ficar um tchan na pessoa, entendeu? Basicamente é isso. Claro, se você tiver algum batom mate ou qualquer coisa da sua preferência, pode estar colocando, viu, gente? É porque eu quis fazer dessa forma, mas se tiver, tá tranquilo. E agora vocês ficam com o resultado dessa make, que tá simplesmente, na minha opinião, perfeita. Até o próximo vídeo. Beijos!